A todos a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição para a nossa classe de escola dominical, classes de adultos com este tema, um tema muito importante que nos fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. As lições estão maravilhosas. O comentarista é o pastor José Gonçalves, não é? Pastor no estado do Piauí. E nós estamos com essa lição de número 4 que nos fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. A verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Interessante que nestes dias o inimigo das nossas almas, ele concentra os seus ataques na família. Então, destruindo a família, ele quer destruir a sociedade, quer destruir a igreja. Os ataques contra a Igreja de Cristo é o tema de nosso trimestre. A lição de hoje vai falar sobre a sutileza, não é, da normalização do divórcio. A leitura bíblica está em Mateus 19, de 1 a 9, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes ali: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Um tema muito importante e atual para os nossos dias é realmente a normalização do divórcio. Esta lição trata disso, de acordo com o contexto bíblico do Antigo e Novo Testamentos. Outro ponto interessante é que essa lição aborda dois aspectos a respeito do divórcio: o legal e o moral, não é? Com relação às leis e com relação à moral estabelecida por Deus. Finalmente, nós vamos ver através dessa lição uma importante reflexão acerca da prática pastoral com pessoas divorciadas ou em processo de divórcio. Infelizmente, isso está aumentando, não é? O número de divórcio entre pessoas cristãs, e já chegamos ao ponto de estar quase equiparado em percentagem com as pessoas não cristãs, com as pessoas que não se declaram cristãs evangélicos. Então, é preciso rever e ver o que é que está acontecendo, porque com a normalização do divórcio, o inimigo das nossas almas tem concentrado ataques contra a base, contra as famílias. E assim ele tem procurado arruinar muitas vidas. A apresentação da lição é o seguinte: nós temos objetivos, e esses objetivos precisam ser alcançados, professor, pela sua aula. É preciso observar que no objetivo 1, precisamos expor
o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. O divórcio é um desafio em toda a igreja cristã. É um desafio para os nossos dias, para os dias em que estamos vivendo. É um desafio pastoral. O divórcio tem se tornado algo assim preocupante e a igreja precisa se conscientizar de que isso realmente está causando um mal terrível. Nós, através dessa lição, vamos perceber que o divórcio ele traz consequências para o resto da vida. Estamos já na 4ª lição do trimestre e é importante fazermos uma revisão de pelo menos 5 minutos, professor. Faça aí uma revisão das lições passadas, não é? E vamos refletir, vamos pensar como estamos agindo. Estamos dando lugar verdadeiramente ao Senhor operar em nossas vidas? Ou só criticamos cegamente? Será que a nossa palavra ela só é de lábio, a gente só fala e não age? A gente não vive? Então é preciso refletir. Reflita aí com a sua classe, com os seus alunos e observe o que temos feito e como temos vivido. E esses desafios, como eles serão enfrentados por nós. As sutilezas de Satanás contra a igreja essas sutilezas devem ser combatidas, não é, pelo poder da palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, a banalização da graça, a sutileza contra a igreja, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza do adultério, tantas coisas terríveis têm que ser combatidas não só na igreja, mas na sociedade em geral, porque a sociedade também está sofrendo com esse tipo de coisa. A sutileza da imoralidade tem se abatido em todos os lugares. A imoralidade tem sido usada pelo inimigo das nossas almas, porque ele tem achado brecha, tem achado pessoas que realmente têm caído no fracasso, e isso tem manchado o testemunho cristão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos observar o que disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se a nossa lâmpada não brilha, com que se há de iluminar? Então, nós vimos que o padrão bíblico para o casamento tem a ver com a sua indissolubilidade. Deus instituiu a família, não foi para viver um certo período, não foi para a família sobreviver um certo número de anos. A Bíblia, ela instituiu a família para que os cônjuges eles fossem uma só carne, né? Marido e mulher, até que a morte os separe. Deus instituiu a família e o Senhor Jesus Cristo disse: não separe o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, é possível que aí na sua classe haja problemas na área de casamento. Sim, em todos os lugares nós temos esses problemas, porque somos humanos. Então reserve aí um momento para apresentar a Deus as demandas conjugais dos seus alunos, né? Alunos que são casados, que estão com conflitos conjugais, estão em processo de divórcio, estão aí passando por esse problema. Reserve um tempo para orar, pedir a Deus, interceder, para que Deus dê vitória, para que Deus opere na vida de cada um dos cônjuges, da mulher, do marido
e assim a família seja restaurada, o casamento seja restaurado para a glória de Deus. O divórcio ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Mas do ponto de vista bíblico, o casamento é indissolúvel, é até que a morte separe. Existe uma permissão no caso de adultério, em que o cônjuge que sofreu, ele quer a ruptura do casamento por causa do adultério. Então a Bíblia diz, a não ser por causa do adultério. A palavra de Deus, ela recomenda que haja perdão, que os cônjuges possam usufruir de uma restauração, de realmente do poder de Deus nas suas vidas. Se não for possível, devido ao feito, devido a esse ato aí, então somente nesse caso a Bíblia ela abre essa exceção, no caso de adultério. Qualquer outro meio que queiram inventar, que queiram trazer para separar o casal ou para trazer divórcio, é antibíblico. É antibíblico. A Bíblia diz que Deus uniu o homem e a mulher e que não deve ser separado pelos homens. É claro que nós precisamos cuidar dos nossos casais na igreja e casais que vêm também pedir socorro. Nós estamos neste grande trabalho, neste grande empenho de trabalhar com as famílias, de ajudar as famílias a serem edificadas. Não é muito fácil, mas em Cristo nós podemos. Em Cristo nós somos vencedores, aliás, somos mais que vencedores. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, esta lição tornará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Quando nós afirmamos aqui que o casamento é indissolúvel, nós estamos reafirmando o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deseja que o homem e a mulher sejam felizes até que a morte os separe. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a nossa declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Eu tenho aqui um exemplar da nossa declaração de fé, eu posso mostrar para vocês. Aqui, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E é muito importante nós observarmos o que diz a nossa confissão de fé. É muito importante. Então, se você não tem, adquira. Se você precisa ler, adquira ou tome emprestado de alguém e verifique as nossas posições, que são todas baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Essa declaração de fé ensina e orienta sobre o divórcio. Nós temos orientações seguras dentro da palavra de Deus. Nesta primeira parte da lição, como nós temos aqui apenas subsídios para passar, nós não reproduzimos a aula na íntegra, porque a aula deve ser assistida, frequentada na escola bíblica dominical. Aqui nós temos subsídios que enriquecem a nossa aula na escola bíblica dominical. Então nós temos aqui a primeira parte que diz o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Segundo nós vemos em Gênesis 1:27, não é bom que o homem esteja só. Então ali Deus une o homem e a mulher. E Gênesis 1:28. Em Gênesis 2:22-25 nós temos também o ensinamento de que o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16.
Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão, por causa da dureza do coração do ser humano na antiga aliança. Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. Esse texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Essa expressão hebraica, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa, algo que expusesse essa vergonha. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates nas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. Mas não cabe aqui usar isso como subterfúgio, usar como desculpa. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, o divórcio no Antigo Testamento tem que ser visto com todo cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. No princípio não foi assim. No princípio, Jesus disse, não foi assim, como querem banalizar hoje. No texto de Mateus capítulo 19, aqui agora é o divórcio no contexto do Novo Testamento, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus 19, 4 a 6. Pode pegar a Bíblia aí e ler. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, de acordo com a tradução da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justificava a separação, não é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícita. Entendeu? Aí no caso, adultério. Mateus 5,32, adulterar. Também João 8,3, Mateus 5,27, Romanos 13,9. A não ser por causa de adultério. Hoje, nos nossos dias, quantas desculpas, quantos itens têm sido acrescentados querendo justificar o divórcio. Com a normalização do divórcio, muitas famílias se esfacelaram, muitos casais se divorciaram, e inclusive no seio cristão, que infelizmente nesses últimos anos, nas últimas décadas, o número de divórcios tem aumentado muito, chegando a ficar aí quase equiparado aí em percentagem com os não cristãos. Isso é de se lamentar. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Paulo sempre ensinou que o casamento é para a vida toda. E o casamento é indissolúvel. No caso de crentes, Paulo disse que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. São recomendações de Paulo aí para os casados. Vamos ampliar nosso conhecimento bíblico e teológico. O que é que diz aqui? A vontade de Deus para o casamento. Vamos aqui para esse conteúdo aqui. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, isto é, que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção, a saber, a prostituição ou adultério. Palavra esta que no original inclui adultério ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Então, nós podemos ver esse texto na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1427,
A Bíblia de Estudo Pentecostal é editada pela CPAD. Na segunda parte de nossa lição, vamos ver o tópico a sutileza da normalização do divórcio. Então o inimigo ele tem preparado esse terreno para que tudo seja mais fácil, para que o casamento se dissolva mais facilmente. Então, vamos ver o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Inclusive, era crime, era tipificado como crime no Código Penal. Nosso Código Penal, de 1940, nós poderíamos ver isso antigamente. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. É chamada a legalização, não é? Ou a normalização do divórcio. Assim querem também fazer com outras coisas, não é? Descriminalizar, estão lutando para descriminalizar muitas outras coisas que hoje são crimes, e isso são sutilezas também do adversário de nossas almas. Não é só com relação ao divórcio, mas com relação a muitas outras coisas perigosas. O divórcio no seu aspecto moral. Vamos ver, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, nós necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Para um descrente, qualquer razão justifica. Mas para nós cristãos, nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, isso deve ser diferente, porque nós temos uma nova visão. Nós já fomos comprados por bom preço, já somos cidadãos dos céus, já fomos libertos da velha vida. Não é? Paulo disse, os que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos agora a mente renovada, nós vivemos pela palavra de Deus. Então, nós não podemos relativizar as coisas. O cristão deve perguntar se isso é moral. É moral? Para um descrente, qualquer razão é motivo de justificativo. Alguém pode dizer, o Estado garante o seu aspecto legal, mas as Escrituras definem seu aspecto moral. Quem define o aspecto moral é a Bíblia, é a palavra de Deus. Confira aí Deuteronômio capítulo 24, a partir do 1 até o 4. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais do mundo e que contam com o amparo legal do Estado, infelizmente, porque há uma legalização do divórcio. Não quer, não deu, divorcia. Casa novamente. Também esse aí não deu, essa aí não dá. Divorcia e casa novamente. Até quando isso vai acontecer? Então, isso é moral? Nós temos a palavra de Deus. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito isso. Muitos se arrependem depois de ter concluído o seu divórcio. Há um preço alto para se pagar, isso ninguém diz. O preço é altíssimo, isso ninguém fala. Quem vive, quem sofre, sabe o que é isso. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminarão machucados. Observe o que diz aqui.
Cristo se colocou claramente a favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24:1. Ele só permitia uma razão para o divórcio, que era o adultério. O que é o adultério? Essa cláusula acrescentada ocorre apenas em Mateus aqui, Mateus 19:10. Então, o adultério representa a negação do voto do casamento. E nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida. Marcos e Lucas enfatizam ainda muito mais do que Mateus, a divina aversão ao divórcio. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. Na última parte da lição, o divórcio e a prática pastoral. Primeiro, a pessoa do divorciado. O divorciado é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de alguém que passou por uma separação. São coisas que ferem. Pessoas passam por um trauma muito grande. Não é simples assim. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados nesse relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Não é? Essa alienação parental. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente acompanhamento psicológico. Isso deve acontecer. Acompanhamento pastoral e também acompanhamento psicológico, se for o caso. Isso pode acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo, não é isso? Então, o divorciado como cristão. Vamos ver esse último tópico aqui. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Nem sempre são bíblicas. Divórcios acontecem por causa de dureza, de discordância, e dizem há incompatibilidade de gênero, etc. São tantas coisas que culminam num divórcio. Não é? Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Precisa ser amparado e cuidado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente, né, por sua palavra. Deus é amor, mas Deus também exerce sua justiça. Tenhamos consciência disso. Nós vimos nessa lição, né, o divórcio sob a perspectiva cultural, moral, legal. Essa é uma postura perigosa quando alguém observa a tendência da atualidade de normalização e entra nessa normalização e entra nesse terreno perigoso, arriscado, pecaminoso, que pode levar a um fracasso familiar. As Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus para o homem, para a mulher, para a família, para a prole, para os filhos, né? Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Importante dizer isso. É uma anormalidade do ideal divino. Deus não quer isso. Deus não projetou isso para ninguém. Que Deus tenha misericórdia. Que vidas venham restaurar casais, que vidas sejam restauradas. Que Deus possa restaurar casais, famílias. Que famílias sejam reerguidas, restauradas para viverem uma vida feliz e em paz com Deus. Deus abençoe ricamente aos nossos alunos, nossos professores,
Nosso muito obrigado pela atenção. Sei que vocês estão aí atentos até o fim dessa pré-aula. Muito obrigado de coração. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se gratuitamente, coloque o dedo nesse botãozinho vermelho aí à sua direita e inscreva-se nesse canal e ative os sininhos das notificações. Eu agradeço de coração e vamos orar juntos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos a tua bênção nessa tarde, nesta manhã ou nesta noite. Ó Deus, a hora que esta pessoa está vendo este vídeo, seja na madrugada, no romper da manhã, ó Deus eterno, ou seja, no calor do dia, abençoe esta vida, abençoe este casal, abençoe este esposo, esta esposa. Tome em tuas mãos estas vidas para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre todos os nossos familiares, sobre todas as famílias da terra, sobre todas as famílias da tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Muito obrigado.